os desafios da igreja dos nossos dias. Nós estamos completando 42 anos, essa igreja está completando 42 anos, né, de organizada, que foi em 73. E então estou começando hoje uma série que o pastor Gustavo continua, depois o pastor Vanderlei, depois eu retomo, e a gente vai até o dia 9 de agosto falando sobre isso, quando a gente encerra com o culto da família. E eu queria pedir que desde já você começasse a preparar o seu coração aí, para que no próximo domingo você já anote, traga nome de famílias que precisam de Jesus, porque essa é a razão desta igreja. Assim como a sua família foi alcançada por Jesus, a sua vida foi alcançada por Jesus, cada um de nós que estamos aqui fomos tocados por Ele, através de outras pessoas. Então, quem sabe esta é a coisa mais séria que você pode fazer, que é pensar nesses dias, devia ser todos os dias, mas principalmente nesses dias, de pensarmos sobre a missão da igreja, porque é que Jesus plantou essa igreja neste lugar. Então você convidar parentes, amigos, famílias, estamos falando de famílias que ainda não têm Jesus, pessoas que precisam de um toque especial de Jesus nas suas vidas. Então estamos falando, eu começo hoje dizendo, esse é o tema, mas hoje é o título também do sermão, mas será o tema até a primeira semana, exatamente no Dia dos Pais, quando vamos comemorar o Dia dos Pais também e trazer as nossas famílias aqui para experimentar o poder de Jesus. Então eu começo essa série de sermões falando exatamente de uma igreja que ela tinha tudo em comum, que é a igreja primitiva. Nós falamos de igreja primitiva porque ela é a primeira igreja que é descrita em Atos, e eu achei interessante demais. Pastor Melvin, que adora, que tem falado, que tem um curso sobre isso, nos deu um curso sobre isso, chega aqui na igreja e vai ouvir sobre Atos, Pastor Melvin. Mas você vai ver de outra perspectiva, não de um doutor na área, mas de um pastor que é apaixonado por essa palavra também. Eu já tenho sido abençoado demais, então é interessante tê-lo aqui falando sobre isso. Mas nós vamos ver também e analisar, à luz dessa igreja, o quanto a igreja de hoje, ela tem também afastado e distanciado do modelo original, do desenho original da igreja de Jesus. É isso que nós vamos ver também hoje. Eu espero que o seu coração seja, falando em desafio, desafiado a viver a igreja de Jesus verdadeiramente. Através dessa leitura, eu quero que você perceba qual era o clima. Eu vou ler devagar, eu quero que você me acompanhe. E você perceba qual era o clima que pairava naquela igreja que estava nascendo, quando o Espírito Santo desce e as pessoas são tomadas pelo poder dele, e que seja o desafio para a sua vida e minha vida. Vamos lá acompanhar. Atos 2, 42 a 47, diz assim: eles se dedicavam, queria que você entrasse na vida da igreja lá e pensasse comigo, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E o 4:32 diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Já imaginou viver num ambiente de igreja deste? Eu acho que você já pode começar olhando para isso, só que eu disse, começar a pensar como a igreja em geral se perdeu e ela tem distanciado. Mas deixe retomar esses versículos como introdução para você ver o seguinte: as questões espirituais para eles, aqui, quando você olha, elas não ficavam em segundo plano em suas vidas. Deus e a igreja eram o centro das suas vidas e das suas famílias. Estava lendo um artigo de um autor que nós estamos seguindo um livro lá nos Estados Unidos, e ele estava dizendo assim, que houve uma época que falar de uma pessoa, de um crente que era firme
E assíduo à igreja era vir 3 vezes por semana na igreja. Hoje está chegando a um ponto que eles estão considerando assíduo uma pessoa que vai uma vez por mês na igreja. Ele estava dizendo numa pesquisa que fizeram. Então as coisas vão mudando. E aqui não era 3 vezes por semana. Aqui não era uma vez por mês. Né? Nós temos um culto de quinta e o culto de domingo. Talvez você se sinta cansado, já está cansado, chegou cansado aqui hoje. Veja que isso não tem nada a ver com essa igreja. A igreja que tudo começou todos os dias. Todos os dias. Não estou falando de atividades, de a gente criar um monte de eventos para trazer as pessoas. Aqui está dizendo de uma vida comum, vida em comunidade, de relacionamentos especiais, saudáveis que eles tinham. No versículo 42, eles se dedicavam à igreja completamente. Estava falando, era dedicação àquilo que era ensinado. Era dedicação uns aos outros, no partir, na comunhão, na oração. No versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor. A ação de Deus era tão maravilhosa, tão poderosa, que a vontade de Deus, o desejo do coração, o respeito por Deus, a manifestação era tão maravilhosa que eles não tinham como não olharem para Deus e temerem e tremerem diante dele, mas temor no sentido de respeito, temor no sentido de obediência, de desejo por ele. No versículo 44 diz que todos os que davam as suas vidas a Jesus, porque aqueles que criam, imediatamente havia um elo de ligação muito forte entre eles, porque eles se mantinham unidos, e diz que tudo eles tinham em comum. Essa era a vida da igreja. Imaginou que elo forte? Cada pessoa que foi batizada, pastor Gustavo aqui, que nós trabalhamos, fazemos discipulado e essas pessoas começam a viver assim. Não ficam perdidas, não ficam soltas. Imediatamente nos unimos a elas e elas a cada um de nós. E tudo que temos e tudo que vivemos em comunidade. No versículo 46 diz que a igreja era um compromisso de todos os dias. Era depois do culto, era antes do culto, ir para as casas para fazer as refeições juntos, para dividirem pão juntos. Hoje é difícil o pastor ir na casa e ser convidado até, né? Para ir numa casa para almoçar e tomar um café, né? A coisa está feia, complicada. Porque nós corremos, alguns me convidam, tem alguém aqui que vive, pastor, tem um cafezinho ali, então dele eu não posso dizer nada, direto. Então sempre que posso tomo, mas essa é a coisa, nós estamos sempre correndo, estamos sempre muito ocupados. No 4:32 diz que os que criam, novamente, davam as suas vidas a Jesus, eles tinham um só pensamento, um só coração, pensavam as mesmas coisas, estavam unidos nos mesmos ideais, o coração também, eles estavam alinhados uns aos outros, os mesmos desejos, sem divergências, sem ressentimentos, sem dúvidas. E diz que eles compartilhavam tudo o que eles tinham uns com os outros. No versículo 47 diz que a igreja de Jesus era bem vista pela sociedade. Hoje o negócio é sério. Dependendo do lugar, se você falar que é cristão, falar que é evangélico, a coisa pega. Se você falar que é pastor, a coisa fica complicada, por causa de como muitas pessoas vivem as suas vidas. Já não é mais um termo, falar de evangélico já não é um termo que tem o mesmo sentido de alguém que vive a vida segundo o evangelho. Deveria ser isso, o evangélico é alguém que vive segundo o evangelho. Nós conseguimos transformar o evangelho e o evangélico em gospel. E gospel hoje é vender CDs, é ter fama, é ganhar dinheiro, é ter status, é pertencer, é ser chamado para o lugar maior que você puder, para um número de multidão, para uma grande multidão e cantar e levar o seu. Isso ou fazer palestras e levar muito dinheiro. Isso é o que está virando, o que tem se tornado. Agora, para a igreja primitiva, e diz lá que ela crescia de uma forma assustadora. E como ela crescia, quem é que acrescentava? O que diz aí? O versículo diz que Deus, o Senhor, acrescentava todos os dias. Não era de vez em quando, não. Todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Maravilhoso, né? Agora, preste atenção numa coisa, irmãos. Os números não eram resultados de manipulação. O povo não era manipulado para estar lá. Preste atenção nisso. O povo não era manipulado para estar lá. Ninguém marcava campanha de cura e de libertação ou de prosperidade para as pessoas irem.
Se você olhar para a vida de Jesus, até antes da fundação da igreja primitiva, Jesus fala, não contem que eu fiz esse milagre. Porque ele tinha que constantemente correr das pessoas, da multidão que queria o milagre, mas não queria Jesus do milagre. Então não havia. Você nunca vai ver o pastor Israel, o pastor Gustavo, o pastor Melvin marcando a campanha, vem aqui porque nessa noite vai haver cura, porque não precisa marcar para haver cura. Não existe isso, eu não posso marcar, ninguém pode. Jesus faz o que ele quiser. O que nós precisamos é estar na casa de Deus, na presença de Deus. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. É por causa dele, não é por causa da campanha, não é por causa do que fazemos. Ninguém vendia nada a troco de bênçãos. Não havia venda de sal, não havia venda de vassouras. Assustador esses dias, quem viu no Face. Infelizmente, a gente acaba vendo essas coisas. Pastor deitado em cima de um monte de vassouras que ele estava abençoando. Vassouras chegadas a ser vendidas a R$1.000. E depois pede para toda a igreja, quem é o irmão que já comprou a sua vassoura? Um monte de irmãos levantando a vassoura. E a vassoura era para varrer o pecado e varrer os maus olhados e as coisas da sua casa e a sujeira da vida. Não havia venda de sal, não havia venda de vassoura, de qualquer coisa. Sabe por quê? Jesus era suficiente. Só Jesus, mais nada. Só Jesus. E é por isso que nós entramos nessas coisas tão loucas que não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Pastor se vender a esse preço. É muito sério, irmãos. É muito sério. A igreja não tinha isso, não havia isso. Nós nos marcamos para nos encontrar. Nos encontramos com Jesus sempre, toda hora. Não precisa fazer manipulação, não precisa gritar, não precisa pular, não precisa esbravejar. É só dizer, Jesus, estou aqui de novo. Quero te ouvir. Meu coração está sedento de ti, eu quero a tua palavra. Mais do que a bênção, eu quero o Senhor, que é o dono da bênção. Se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo que eu preciso. Só isto. O amor de Jesus revelado em suas vidas e o amor de uns pelos outros era isso que atraía as pessoas. Jesus disse assim, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vocês fizerem todo tipo de loucura, plantar bananeira e não sei o que, e eventos. Não. Nem milagres. Jesus disse assim, conhecerão que sois os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Essa era a atração daquela igreja. Eles se amavam. O amor de Deus na vida e o amor pelos irmãos, essa vida em comum é que era atraente. É isso que ela atraía, isso que fazia a igreja de Jesus crescer naqueles dias. Não com as loucuras dos nossos dias. Então, irmãos, esse era o clima da igreja. Esse era o ambiente da igreja. Que ambiente maravilhoso. Ambiente de amor, ambiente que as pessoas se relacionavam. Ambiente que ninguém precisava fazer nada para experimentar Deus, a não ser abrir o seu coração. Só isto. Nem prometer nada, nem fazer nada, a não ser dar o seu coração para Jesus. Eu queria que você sondasse agora comigo qual é o clima da igreja em geral dos nossos dias. Eu vou ver somente 3 coisas e ver como é que está. Como é que está a temperatura espiritual, né, comparado com a palavra de Jesus em Atos? Como é que está? E eu começo assim que, ao olhar para os nossos dias, à luz da igreja primitiva, eu vejo o seguinte, que o primeiro desafio da igreja dos nossos dias é curar-se do individualismo. Fale comigo. Curar-se do individualismo. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, a ênfase está aí no individualismo e não nos relacionamentos. Os programas da igreja não promovem relacionamentos. Os programas de igreja promovem, em geral, um encontro para lá você fazer alguma coisa, para você trombar com as pessoas, não relacionar com pessoas. Você nem tem tempo de falar com as pessoas. Nem tem tempo de ouvir direito as pessoas. Você não tem tempo de conhecer as pessoas, porque não há como relacionar-se, porque nós temos um programa cheio de atividades, vamos correr. E quando termina, geralmente esses programas, esses eventos, e eu não estou contra programas e eventos, eu estou contra o erro que há e a inversão que fazemos. Geralmente, quando terminam esses programas e eventos, pessoas estão arrebentadas, porque ficaram sentidas como quem não veio, ficaram sentidas porque poucos trabalharam e outros não fizeram nada, ficaram sentidos porque alguns não vieram, não fizeram nada, mas criticaram, e é assim que terminam as nossas atividades e eventos normalmente. Nós estamos preocupados, então, em correr e cada um
individualmente faz o seu papel, termina e corre, mas nós não nos envolvemos. Já enquanto a igreja primitiva, a primeira igreja da Bíblia, ela criava conexões profundas e imediatamente. Ela criava conexões profundas imediatamente com as pessoas. Cada um que se convertia ganhava uma família, e a igreja, que era a família, ganhava também um novo irmão, uma nova irmã, um novo filho. Era assim que era a igreja. Era assim que era descrito. Eu estava parando para pensar hoje, quantas vezes nós chamamos uns aos outros de irmão, mas esse irmão já não tem mais a conotação, ou melhor, ele tem um outro poder, ele não tem mais a conotação que se tinha no passado, quando falava de irmão. Estava conversando com algumas pessoas aqui, e falando de relacionamentos de família mesmo, né? Que eu fui como um pai das minhas irmãs, então foi um relacionamento muito especial, eu e 3 meninas, eu o mais velho. A caçula, e quando elas falam comigo, de alguma forma ou outra, sempre nós nos emocionamos, porque quando elas se dirigem a mim, é um termo carinhoso que é o tato, quem conhece isso, e é impossível aguentar quando elas escrevem e falam, e constantemente estamos dizendo um para o outro como nós nos amamos. Eu sei que muitas famílias não têm isto, mas nós tivemos isso e foi especial demais, né? Nos amamos, então irmão tem um sentido diferente, não é o irmão da igreja, é o irmão da família, da igreja, família em que eu sou irmão. Está falando de fraternidade mesmo, que os nossos laços são de sangue, mas outros laços de sangue, no sangue de Jesus. Mas são assim, diferente de o irmão da igreja, agora nós somos de lá. Não é isto, é mais que isto. Está falando dos laços que temos em Cristo. Na realidade, de hoje as pessoas em geral entram na igreja e elas pedem o que vieram pedir, o que vieram buscar, e voltam para suas vidas sem nem saber o nome da pessoa que está do seu lado. Nem precisa fazer o teste. E algumas perguntas, por que ela está aí do seu lado? Quem ela é? O que ela está passando? O que ela está sofrendo? Nós não sabemos. Porque o jeito que nós vivemos é assim. As pessoas vivem um momento de igreja. Estou falando de membros. Estou falando de você que está nos visitando. Estou falando dos membros. As pessoas passaram a viver um momento de igreja, quando na verdade a igreja é a vida. Não é um momento. Não é nós virmos aqui na quinta, ou no sábado, no domingo, ou num curso. A igreja é a vida, não tem jeito de divorciar. Não tem jeito de você dizer, eu estou indo à igreja, você vai ao templo, mas você é a igreja, então por isso não tem jeito de separar, mas nós conseguimos dar só um momento para a igreja e não vivermos a vida como a igreja. E a igreja, para complicar aqui, a igreja são pessoas, não são coisas, não são eventos, não são rituais, não são doutrinas. A igreja não é nada disso, não é isto. A igreja não é uma denominação, a igreja é gente. Por isso implica em relacionamentos. Não tem jeito de sermos igreja, corpo de Cristo, membros que se interrelacionam, que são independentes, que são dependentes uns dos outros. Não dá para ser corpo desligado. Um corpo desligado, ou com membros desligados, morreu. Não tem jeito de viver fora do corpo e ser corpo. Nós não temos tempo para perder, é isso que nós dizemos. Nós estamos sempre ocupados demais com coisas particulares, com coisas pessoais, que não podemos parar. Isso é o individualismo. Apesar de estarmos no meio da multidão, seja até dentro de casa, onde estivermos, nós somos solitários e nós estamos sempre sozinhos, do jeito que vivemos. Cada um só está preocupado consigo mesmo, o problema da minha família, o problema do meu casamento, o meu problema financeiro, a minha saúde, a minha vida, a minha dor, a minha prosperidade, e nem estou falando de egoísmo ainda. Estou falando de individualismo ainda, porque eu quero complicar mais ainda depois. A igreja de Jesus, veja lá, é a igreja do Allelon. Desde quando cheguei aqui, comecei, e não tenho mudado, comecei a desenvolver isto. Meu filho desenvolveu um sistema online chamado Allelon. E eu coloquei esse nome, que é para os nossos relacionamentos, que é um termo bíblico, para uns aos outros. Então, é a igreja do Allelon, é a igreja do uns aos outros. É a igreja da reciprocidade, é a igreja da mutualidade. Isso é a igreja de Jesus. Se nós não vivemos uns com os outros, se não vivemos reciprocidade, se não vivemos mutualidade, vivemos individualidade.
não vivemos o que é verdadeiramente a igreja. Tanto que um dom na igreja é a melhor maneira de definir. Eu gostei demais disto. Há muitos anos tive contato com essa definição, nunca mais deixei. Um dom na igreja, um dom no corpo de Cristo, é a maneira que Deus planejou de nós servirmos uns aos outros. É a maneira de nós servirmos a outra pessoa. Ninguém recebe dom para si mesmo, para ganhar dinheiro, para criar qualquer outra coisa. Por isso tem gente dizendo, eu gostaria muito de fundar uma igreja. Está tudo errado. Por quê? Nossa, esse negócio dá dinheiro. Dá mesmo. Se você usar como um comércio, dá. Mas se formos viver a igreja de Jesus, nós temos todo mundo envolvido, cada um com o seu dom, servindo a outra pessoa. Então, cada pessoa que se batiza, se batiza nas águas, se batiza no Espírito, recebe Jesus na sua vida, entra na igreja, que é o corpo de Cristo, e recebe pelo menos um dom. Cada pessoa que entra, recebe um dom. Agora, na igreja do individualismo, slide 17, diz assim, não se exerce o dom do Espírito. Não há lugar, não há espaço para exercer o dom do Espírito, porque é indivíduo. Mas não, se fosse indivíduo, tudo bem, é individualismo. Deus nos trata como indivíduo. Estou falando do individualismo, é que eu vivo aqui no meu quadrado, e não me envolvo com mais ninguém, não me importo. Na igreja do individualismo, as pessoas são um negócio, são um freguês, não é nem cliente, porque cliente é bem tratado. Estava conversando, pensando nesses dias, o que é ser freguês? O freguês deve. O freguês não tem direito nenhum. O freguês tem que assumir e fazer o que o cara que está vendendo a prazo para você. Era assim no passado. Nós mudamos de freguês para consumidor, as coisas mudaram. O cliente hoje tem razão, na época era o dono que tinha razão. Então parece que nós vivemos essa época da igreja. Pessoas são um negócio, são um freguês e não um irmão, não um portador. Membro não é um portador da graça essencial de Deus para a vida de outra pessoa. Ele só é alguém portador de certas coisas que eu tenho interesse e vou fazer de alguma forma para tirar dele. Isso não tem a ver com a igreja de Jesus. Essas pessoas da igreja do individualismo, elas não são necessárias. Elas são dispensáveis. Só preciso por algumas coisas, depois você pode ir. Tanto que eu ouço de algumas aí que elas nunca vão fazer. Elas vão tirar o seu dinheiro, mas nunca vão fazer um sepultamento. Só se der dinheiro. Senão, quem vai fazer o sepultamento sou eu, o pastor Gustavo, o pastor Melvin, as nossas igrejas. Porque eles lá, o interesse deles é outro. Tiram. Na hora que você sofre e perde alguém, vai numa dessas igrejas, essas outras, e que eles têm tempo para isso. E nós vamos lá e fazemos sem custo nenhum, fazemos por amor, e a gente vai lá para levar uma palavra de esperança na última hora, no momento mais duro, porque nós somos igreja. Porque nós vivemos igreja. Porque nós nos importamos uns com os outros. Veja só, 1 Pedro 4,10, eu quero que você leia comigo. Cada um, vamos lá, eu quero ouvir sua voz. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas últimas formas. Já tem 3 pontos aqui, já podia pregar mais outra mensagem só nesse texto para você. Porque diz assim, cada pessoa, começa dizendo, cada pessoa recebeu um dom de Deus. Você está sentado aí, no seu banco. Que essa palavra te incomode de um jeito, a ponto de você correr imediatamente. Vai correr atrás de agora que sou membro, se você não conhece o seu dom. Vai correr, vai falar com a liderança, para descobrir qual é a paixão do seu coração, do seu chamado, para você servir a Deus, porque enquanto você não serve, muitas pessoas estão tendo a necessidade, porque Deus não coloca ninguém no corpo para ficar sentado, para ficar ouvindo só, para ficar em casa reclamando, ninguém veio me ver, ninguém veio me visitar, eu tenho uma chupeta boa para você. Porque isso é coisa de criança. Porque coisa de adulto, a gente está correndo, a gente está servindo, a gente descobre o dom que tem e vai atrás das pessoas. Estou aqui para servir a Deus, não para ficar lá em casa igual um tadinho, abrindo a boquinha, vai dar comidinha para mim hoje, vai dar ceinha para mim hoje, a menos que esteja doente, a menos que seja uma coisa grave. Eu falhei para ver se iam me ver, eu comecei a faltar, faltei 1 mês, ninguém ligou para mim. Entende? O que isso tem a ver com cada um que recebeu um dom de Deus? Receber um dom de Deus para servir, não é para ser servido. Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Cada um tem um dom e cada um de nós somos chamados para servir.
Não para ficar sentado, reclamando. Não gostei muito do culto hoje, hein? Foi muito bom. O louvor foi mais ou menos. Pastor também hoje estava meio fraquinho, né? Como assim, irmão? Desde quando a igreja para a gente fazer a avaliação? Desde quando você veio à igreja para receber? Nós viemos para ofertar ao Senhor. É um culto ao Senhor. Nós viemos para oferecer o que tivemos, o que recebemos de Deus toda semana. Por isso você presta louvor, adoração. Diz, cada um exerce o dom que recebeu. Se você não tem um dom, se você não sabe, não está exercendo, precisa descobrir. Ele diz mais ainda, o dom é para servir. O dom lá, cada um servir aos outros, não para servir a si mesmo. E diz ainda mais no final do versículo, que diz que o dom é dado não somente para uma pessoa, que é o pastor, que muitas pessoas pensam, mas para todos, porque diz cada um. E ele está falando do quê? Que é só através do trabalho de todas as pessoas, que as muitas formas, a multiforme da graça de Deus, que as muitas formas da graça de Deus, as múltiplas formas de sabedoria de Deus é manifestada. Por isso, se você conhece o meu ministério, quem está perto vai ver que eu tento agregar cada vez mais pessoas, porque não sou eu que tenho a graça somente, todos têm. Não sou somente eu quem tem sabedoria, não é somente eu quem tem o dom, ou dons, todos temos. Deus me deu o dom de pastorado, mas cada um de vocês tem dons e vocês precisam participar com essa capacidade espiritual de Deus, do Espírito, para nos abençoar e nos ajudar. Então, a graça de Deus é manifesta através de cada vida, de cada pessoa. Olha esse slide. Dessa forma, a igreja do individualismo, ela assassina a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Desculpa a palavra, mas é isso que acontece. É o assassinato da obra do Espírito, porque as pessoas não exercem os seus ministérios. Ou elas vão para receber, ou elas vão para buscar, ou elas vão para pedir, mas ou a igreja é ensinada assim, a igreja ensina isto, que não é a igreja de Cristo, ensina, vai lá, dê o seu dinheiro, vira associado, vira membro, dá o seu dízimo, faz um cheque em branco, faz essas coisas, e está tudo bem. Volta, arrebenta com a sua vida, arrebenta com a sua família, não importa. Importante que você já deixou os trocados para nós aqui, agora o restante você se vira. Como? Por isso que nós não apelamos para o seu dinheiro aqui. No dia do culto amigo, eu tive pessoas chegando para mim, pessoas que são da liderança aí na cidade, estavam aqui, e estavam dizendo para mim, como é que vocês mantêm essa igreja, já que você não levantou, não pediu dinheiro para a gente? A prefeitura ajuda vocês? É assim que vocês mantêm aqui a creche? Eu falei, não, nós temos ajuda lá na creche, uma participação sim. Mas a igreja não tem uma participação de nenhum centavo, nem de político, nem de prefeitura, nem de ninguém. Que todos os irmãos que são lavados pelo sangue de Jesus, inclusive eu, pastor, e os pastores, nós devolvemos parte daquilo que Deus nos dá à igreja, porque nós acreditamos nessa obra. Porque o Jesus que mudou a nossa vida, sendo rico, se fez pobre, e deu para que aqueles que eram pobres se tornassem ricos, nós também fazemos a mesma coisa, nós doamos, nós damos parte daquilo que Deus nos dá. É assim que nós mantemos essa igreja. Eles não acreditavam, mas é assim que funciona. É assim que é. A graça que nós temos, nós distribuímos, mas nós não fazemos de outra forma. Não arrancamos, não pedimos de outra forma, não fazemos nenhuma campanha para enganar você e dizer, dá mais que Deus vai te dar mais, porque não é assim. É verdade que Deus diz que com a medida que nós medimos, Ele nos mede. Mas Ele não quer o dinheiro, Ele quer o seu coração antes de todas as coisas. Ele diz, se você for contribuir para a igreja e perceber que o seu coração está errado com alguém, Ele diz, deixa a sua oferta lá, vai, acerta, depois volta e adora o Senhor Jesus. Por quê? O dono do ouro e da prata não precisa de dinheiro, precisa do seu coração, do meu coração. Então esta igreja que vive assim, ela assassina a obra do Espírito, porque o individualismo não permite a gente viver a vida e ser esse canal de graça e de bênção para a vida das pessoas. Então, a igreja não tem graça, é uma igreja sem graça. É uma igreja sem a graça de Deus, ela não tem nada para fluir através de pessoas e nem para pessoas, porque é uma igreja sem a graça de Deus. O segundo desafio da igreja dos nossos dias é curar-se do materialismo. Vamos falar juntos? Curar-se do materialismo. Na igreja primitiva, a primeira igreja da Bíblia, as pessoas não iam à igreja para enriquecer-se.
Está ouvindo isso? A sua vida pessoal e o dinheiro eram as coisas que eles menos importavam. Isso não estava em primeiro. Não era isso que eles buscavam. O temor de Deus, a sede de Deus, o amor por Deus era tão grande que, veja esses 2 versículos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Você não acha que é alguma coisa errada com a igreja de hoje? Você não está vendo uma igreja pegar, tirar, nem as pessoas terem. O que você vê é uma outra coisa aqui. Totalmente diferente. Isso é a palavra de Deus. Não é minha palavra. Não é palavra da igreja, é palavra de Deus. Eu não entendo que a Bíblia está fazendo apologia ao quanto mais pobre, melhor para Deus. Eu não vejo Deus falando assim. Como se Deus tivesse qualquer problema com isso. Porque Ele não tem. Ele fez muita gente. Jó, o segundo estado, se tornou 7 vezes maior e melhor do que ele tinha. O seu segundo estado, quando Deus o abençoou pela segunda vez, depois que ele tinha perdido tudo. Deus é o primeiro a dizer assim, que Ele é dono do ouro e da prata. Então Ele não tem problema com isso. Mas o problema não está na riqueza, irmãos, e sim na pobreza do nosso coração. Você ouviu isso? Slide 25. O problema aqui com o materialismo, com posses, não está em tê-las. O problema é que quando elas nos possuem, nós deixamos de possuí-las e passamos a ser possuídos por elas. Por isso ele diz, o problema está na pobreza do nosso coração. Então a Bíblia não está falando para você vender tudo hoje e sair daí distribuindo para as pessoas. Na verdade, o que ela faz é lembrar o seu coração, porque não está dizendo que aquilo é uma coisa para nós fazermos, mas está mostrando como vive a igreja que é tocada profundamente pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É assim que ela vive, assim é a vida. Ela está dizendo assim, fazendo você lembrar, você e eu, o que é que acontece quando nós nos tornamos individualistas e materialistas. Nós nos afastamos da graça de Deus. Nós confundimos tanto, ao ponto de confundirmos o reino de Deus. O reino de Deus não é esses nomes que vocês estão vendo por aí que dão à igreja. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. Jesus disse, o reino não é riqueza material, não é temporal, não é daqui, não é desse mundo, nem é para este mundo. O reino de Deus passa por aqui, mas o reino de Deus é eterno, é lá nos céus onde vamos vivê-lo, mas estamos experimentando aqui e agora, para saber como será na eternidade. Nós confundimos tanto ao ponto de confundir o propósito da nossa vida e tudo que Deus nos dá. Estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Se estamos aqui para o louvor da glória de Deus, então a glória é dele, não é sua, não é minha. O reino é dele, não é meu, não é seu. A vida, a sua vida e a minha vida não são nossas. A minha vida não é minha, a vida é de Deus. Meus bens não são meus, são dele. Nós nos perdemos quanto ao propósito da vida. Por isso, constantemente, nós temos que chamar as pessoas para, não é nem para as prioridades, para os essenciais da vida. Deus está dizendo assim, se você colocar-me como essencial da sua vida, eu darei tudo o que você necessita. Mas nós ficamos buscando as coisas que necessitamos, perdemos a Deus e perdemos as coisas. Por doenças, por seja lá o que for, por roubo, por problemas. Veja o que as pessoas estão enfrentando na Grécia nesse momento. Pessoas que guardaram as suas aposentadorias a vida toda, agora não podem receber. Dinheiro contado todo mês. Esse mundo é inseguro, mas nós insistimos em investir numa coisa que é perdida e que não tem futuro. Nos perdemos quanto ao propósito. Também nos tornamos individualistas e materialistas ao ponto de confundirmos a razão da existência da igreja de Jesus. Por isso essa bagunça que existe hoje na igreja. As pessoas da primeira igreja, a igreja primitiva, elas não iam à igreja por causa delas mesmas, nem por causa da possibilidade de se enriquecerem. Elas iam por causa de Jesus, e aí, ao invés de se tornarem um bando de empresários, de chefes, de pessoas ricas, tornavam simplesmente, sabe o quê? Uma família. Uma família.
Se a igreja não é família, ela não é igreja. Não é igreja. Você vai com a sua empresa, vai com as suas habilidades, vai com tudo que você tem, seus recursos, sua sabedoria para o inferno. Se não entender o que é ser igreja de Jesus. Entende? Só vai adiantar o processo para você ir para lá. E eu vou lamentar uma coisa. Tem ouvido de pessoas, não, mas tem muita gente sincera. Sinceridade pode não salvar você. Não é a sinceridade, é Jesus que salva. Entende? Ah, ela é muito sincera. Tá bom, você pode chegar para uma pessoa e dizer, você é feio, gordo, chato, burro. Sincero. Sinceridade é bom. É assim? Então não venha dizer para mim que as igrejas estão cheias de pessoas sinceras. Porque a gente não precisa de pessoas sinceras, porque o inferno também está cheio deles. Nós precisamos de pessoas que encontrem com Jesus. E sejam transformadas por Jesus. E busquem a Jesus. Jesus é a maior riqueza que você e eu precisamos. Não há outra. Não há nada que possa substituir Jesus na sua vida, na minha vida. Então não adianta a sinceridade. A verdade aqui da igreja primitiva é que, ao invés de eles se enriquecerem, quando você lê lá, muitos deles ficaram pobres. É o contrário, irmãos. Você quer medir o quanto você tem em dinheiro? Estou prosperando, pastor. Puxa, no que é que você está prosperando? Isso? Já comprei um carro, tenho casa, Puxa, irmãos, eu posso dar uma lista de um monte de pessoas que não têm Jesus na vida e estão maior, tem muito mais do que você. Isso não é prosperidade, irmãos. Jó, ele foi, o pastor Gustavo estava pregando, foi o pastor Gustavo? Não, quem pregou foi o Felipe. Lembrando que Jó foi interpretado mal porque acharam Deus pesou a mão sobre esse homem, está cheio de pecado, por isso que está pobre agora, perdeu tudo. Aquele era o momento mais especial na vida dele. Aquele era o momento que ele estava mais íntimo de Deus, quando ele não tinha nada. Nada, 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 absolutamente nada. Só Deus era a sua riqueza. Vocês têm ouvido de mim que eu disse, eu estou pregando, preparando o seu coração para os dias maus que virão. Dias difíceis virão. Só quem tiver a sua vida firmada sobre a palavra de Jesus vão resistir. Os demais vão ser levados, sinceramente ou não, não importa. Por isso quem é sincero nessas igrejas vai procurar Jesus onde Jesus está e vão sair de lá. Porque se continuarem lá, estão sinceramente erradas e perdidas. Então fale de Jesus para essas pessoas. Fale para elas de parar de procurar essa prosperidade. Fale que só há uma prosperidade que é espiritual e que só Jesus pode fazer nas nossas vidas. Então, ao contrário de se enriquecer, eles ficaram mais pobres, porque eles venderam tudo que tinham. Tudo que tinham. Mas de tanta alegria, de tanto entusiasmo por aquilo que o Espírito Santo estava fazendo nas suas vidas, que eles nada mais era importante para eles. Nada mais valia a pena do que a comunhão da família de Deus, que estava nascendo naquele momento, através do corpo de Cristo, que era a igreja. Era assim. Nada mais fazia sentido para eles, a não ser essa comunhão que estamos experimentando aqui, hoje. Versículo 45 diz assim, leia comigo. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não eram cristãos, você não vê cristãos adquirindo mais propriedades aí. Eram cristãos distribuindo propriedades. Tem alguma coisa errada com a igreja de hoje, irmãos? Terceiro e último lugar. O terceiro desafio da igreja dos nossos dias é curar-se do egocentrismo. Fale comigo. Curar-se do egocentrismo. Já você vai entender por que eu falei de individualismo e egocentrismo. Eu acredito que o egocentrismo, apesar de ser da sua causa, ser a natureza caída do homem, não é por outra coisa, é o homem querendo fazer a sua vontade, isso é isto. É o homem colocando-se como Deus, no lugar de Deus na sua vida. Mas a ênfase que a igreja dá ao individualismo e ao materialismo torna esse egocentrismo cada vez mais forte. Leia comigo lá essa frase. A igreja, com ênfase no materialismo, promove pessoas cada vez mais
egoístas. É isso que nós estamos fazendo. Estamos promovendo aquilo que a Bíblia diz, que nos últimos tempos as pessoas serão amantes de si mesmas. O amor de quase todos se esfriaria. Cada um ia pensar em si mesmo, não importar-se com mais ninguém. E é isso que nós vemos. Nunca no nosso país ficou tão evidente isto. Né? Nunca. Veja com o que é que a igreja primitiva estava comprometida, ao contrário disto. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino, vamos ler? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ninguém recebia pessoas na sua casa porque era obrigado. Ninguém era forçado a receber ninguém na sua casa. Ixi, vai ter que ir lá de novo? Eu lembro quando era seminarista, era assim. Nós tínhamos umas casas e viajávamos para outra cidade. E nós ouvimos assim, por que ele tem que trazer a mulher dele junto com aquele menino? Ele que é o seminarista. Né, Rosani? Nós saímos do Isbio, uma situação bem difícil. Íamos segurando uma mala bem difícil até o aeroporto. Essa já foi outra época, né? Íamos até a rodoviária. Graças a Deus que houve essa época do aeroporto, né? Essa é da época da rodoviária dura. Levar lá, entrar no ônibus, eu, ela e o Douglas, o Micael não era nascido, e aguentar um ônibus cheio com um monte de gente em pé. Hã? O ônibus parando tudo quanto é lugar que você imagina, pegando gente bêbada, tudo quanto é jeito, e eu segurando para não vomitar daqui até lá, o tempo todo. Por que esses seminários têm que ver assim, desse jeito? Por que a gente tem que ajudar? Que época dura, né? As pessoas voltadas para si mesmo. Aqui não. Não, hoje é na minha casa. Já está até pronto. O café já está na mesa. Pode ir todo mundo para lá. Era assim que vivia. Era assim a igreja. Os irmãos da primeira igreja não estavam voltados para si mesmos. O versículo 42 fala que a sua dedicação era para as coisas espirituais, não materiais, quando fala que se dedicavam ao ensino dos líderes e à oração. Eles se dedicavam uns aos outros quando fala da comunhão e de partir do pão. Não eram egoístas. O versículo 44 confirma que não eram egoístas porque se mantinham unidos. E tudo que eles possuíam pertenciam aos outros, uns aos outros, não era deles. Agora apenas uma observação aqui. Não saia daqui pensando que você pode sair por aí, opa, é assim? Então vou começar a pedir para aqueles irmãos que têm posses para me ajudar nas coisas que eu preciso. Não é assim, irmão. Deixa eu te avisar. Erra o irmão que é egoísta e que não olha para os irmãos que têm necessidade e não toma iniciativa. E erra aquele que tem inveja e tenta arrancar de qualquer maneira daquele que tem. Não é assim. Não é assim que funciona. É uma espontaneidade que o Espírito Santo coloca. É algo que eu quero fazer, eu vejo e quero fazer. Ninguém é obrigado a fazer, ninguém tenta arrancar de ninguém. Não é assim que funciona. O versículo 45 confirma que não eram egoístas porque vendiam as suas propriedades para distribuir para aqueles da igreja que tinham necessidade. Era assim, não pensavam em si. O versículo 46 confirma que não eram egoístas porque todos os dias eles se encontravam no templo, iam para as casas uns dos outros, faziam refeições, partiam o pão nas casas uns dos outros, eles viviam uns para os outros e para Deus era assim. Viviam uns com os outros e viviam para os outros e não para si mesmos. Esse era o jeito. O que a igreja dos nossos dias tem a ver com a primeira igreja, a igreja primitiva, irmãos? Quanto nós estamos perto ou longe disto? Em que nos perdemos? Por isso essa imagem de caminhos para todo quanto é lado. Que caminho tomar? Quantos já tomamos?
O quanto nos afastamos da verdadeira igreja de Jesus. O quanto a nossa igreja, a igreja do aeroporto, se afastou do jeito de ser igreja de Jesus e como a sua vida e a minha vida estão afetadas por isto. Essas são as perguntas que você e eu devemos fazer. Nós precisamos de cura para o nosso individualismo. Curar o nosso individualismo. Cada um leva a sua própria vida. Não nos conhecemos, não nos envolvemos, não nos ajudamos. Estamos ocupados demais, não nos relacionamos, só nos trombamos com as pessoas de vez em quando no corredor, aqui na igreja. Até um abraço é difícil de dar porque eu estou com pressa. Depois a gente fala, tá? Eu estou correndo porque eu tenho. Até esse pouco a gente tem. E muitas vezes se abraçamos uma pessoa e ele quer contar algo especial que aconteceu ou algo difícil que está passando. Irmão, depois o irmão conta, tá? Depois a gente senta para falar. Claro que você não vai me pegar vindo para a mensagem para do culto e querer agora, né, que eu atenda você, né? Por favor, entenda, mas estou dizendo que é isso que nós fazemos no dia a dia. Precisamos também de cura do nosso materialismo. Nossas finanças, o nosso coração estão sempre comprometidos. Nós conseguimos gastar tanto com a gente, que missões urbanas, transculturais, irmãos em dificuldades, necessidades da igreja, necessidades do reino, nem fazem cócegas nos nossos ouvidos. Na verdade, quando o pastor fala, você está fazendo alguma coisa para não ouvir, porque aí também eu não tenho que fazer. Nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, e o nosso coração não se importa e não deseja para as coisas de Deus. Materialismo. Temos tempos para tudo. Parcelamos até comida. Nós não investimos no reino de Deus. Tudo isso vai passar. O reino de Deus não é isto. Nós precisamos de cura para o nosso egocentrismo. Vivemos em função de nós mesmos, não de Deus, nem dos irmãos, muito menos do perdido. A graça de Deus chega em nós e para. Está ouvindo isso? A graça de Deus chega em nós e para. A água da vida chega em você e em mim e para. Só que você sabe o que a água parada faz? A água viva morre. Esse é o problema que nós temos de dengue espiritual. Porque a graça de Deus vem e para em você. E você não faz mais nada, não há movimento, nem de obediência, nem movimento de tocar a vida das pessoas. Então você se torna um receptáculo de água viva que morre em você para produzir depois isso aí que a gente vê por aí, se tornar um ambiente de proliferação da dengue espiritual. É isso que vira as nossas vidas. Ao invés de nós levarmos vida para as pessoas, a gente leva a morte através da vida morta, que era a vida antes em nós. O que é que o Senhor te pede nesta noite, irmão? O que é que o Senhor está te pedindo?